sabia que o Brasil registrou mais de 132 mil ataques cibernéticos apenas no primeiro trimestre de 2025? Isso significa mais de 2 tentativas por minuto. O setor financeiro continua sendo um dos principais alvos desses ataques. Além disso, os crimes digitais cresceram 45% em 2023. Esses números mostram a relevância de falarmos sobre o assunto de segurança da informação. E para isso, a gente recebe aqui no nosso ValiaCast 2 especialistas. Eu vim aqui com a Bárbara Ferraz, analista de educação financeira, e com o Fábio Araújo, nosso especialista em segurança da informação na Valia. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, muito bom. Boa tarde. Pessoal, para a gente começar, eu gostaria que vocês trouxessem um pouco do que é a segurança da informação e por que esse tema é tão importante para a gente abordar. Bom, a segurança da informação, na verdade, ela foi criada, né, para poder prover a segurança dos nossos dados, né, dos nossos equipamentos e todo o ambiente digital que hoje, com a transformação digital, né, cresceu bastante no mundo como um todo. Então, assim, a importância dela agora, nos últimos anos, né, pós-pandemia, né, inclusive na pandemia, como as pessoas ficaram muito reclusas, então cresceu exponencialmente por conta desse aumento, né, desses ataques cibernéticos, desses golpes e etc. Então, devido à importância esse aumento, né, então, assim, a segurança hoje ela é um assunto que é primordial nas empresas e na vida no cotidiano também. Isso é bacana, né? Hoje a gente vai conversar muito sobre isso, né? Como é que as empresas têm seu papel de responsabilidade, mas como nós também, como usuários, como clientes, também temos as nossas responsabilidades, os nossos deveres para evitar que coisas aconteçam, né? Que a gente caia em fraude, que a gente caia em algum golpe. E aí, Bárbara, nessa linha eu queria que você falasse um pouco quais são os principais golpes financeiros que a gente vê hoje em dia, né? Nos dias de hoje. Bom, as pessoas querem ganhar dinheiro. E aí, muitas vezes, esses golpes, eles vêm justamente para responder esse anseio, né? Então, golpes de falsos investimentos, ganhos excessivos. E aí, a gente precisa ter muito pé no chão, porque seja porque está mostrando ali algo que parece de fato, né, um milagre, algo que você não vê no dia a dia. Então, isso por si só já deveria ser um alerta para a gente. Mas, lembrando que as nossas decisões, elas são sempre muito emocionais. Às vezes, a gente quer contar essa história para a gente também. Então, por isso que é bom ter esse pé no chão. Então, exemplo, a questão do WhatsApp clonado que acontece, e isso não tem uma questão de grupo social, faixa etária, acontece nas mais diversas, né, camadas da sociedade. A gente precisa ficar atento a isso, porque geralmente eles agora usam a própria foto do seu familiar, então você tem que ficar atento, né, se aquele número de fato é da pessoa que está falando com você. É característico, né, ou seja, a gente está falando de alguém que costuma fazer aquele tipo de pedido para você, e geralmente não é. E aí, essa ilusão de que a gente está diante de uma situação, olha, imperdível, é por si só um alerta. Então, isso daí eu acho que é um ponto, aí o Fábio pode até falar de formatos, como isso chega, né? Exatamente. Bom, falando um pouco de WhatsApp, né, que é um dos golpes mais que acontece na atualidade dos agentes maliciosos, né, usarem a foto da pessoa, né, para poder falar com a família. Isso vem muito oriundo de redes sociais que pararam de ser utilizadas, como, por exemplo, o Facebook. Antigamente, você colocava ali toda a sua cadeia, né, de parentesco. Então, eles vão ali, geralmente catam uma foto sua ali para mostrar que é uma foto conhecida e ver as pessoas que estão ali. E aí, antigamente, era colocado o número de telefone no perfil e tal. E com o desuso, né, as pessoas acabaram deixando de lado de aplicar a segurança no próprio perfil, né? Uma outra rede social foi ficando mais famosa e foi parando de ser utilizada. E eles pegam essa foto e essas informações e entram em contato com os familiares. Geralmente são os familiares, né? E tentam fazer ali algum tipo de ganho, seja ele uma transferência, um Pix ou um pagamento. O importante é notar que o texto sempre é igual. Oi, tudo bem? Preciso de uma ajuda, estou tentando fazer um pagamento e não consigo. Troquei o número, Troquei né? o número, exatamente. Então, assim, é sempre esse perfil. Então, quando começarem com esse tipo de texto, já pode ter certeza que é um golpe que estão tentando te aplicar. E aí, a recomendação é sempre a gente bloquear e denunciar o número, né?
E lembrar que, apesar de estar em desuso, o nosso aparelho também faz ligação, né, gente? Eu brinco muito isso com os meus próprios familiares. Estranhou alguma coisa, né? Eu tenho meu sogro, minhas sogras que são mais idosos e eles têm uma característica especial, porque isso não é necessariamente uma questão de idade, mas eles não fazem tanto uso, assim, de aplicativo de banco, por exemplo, para tomar decisões. E aí eu falo isso, tá na dúvida, faz uma ligação, né? Fala com esse familiar para poder confirmar. A gente está falando um pouco desses comportamentos, né, Fábio? Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente o que é a engenharia social, né? Como é que a gente escuta um pouco, às vezes, falar sobre engenharia social, muito alinhado a esses golpes, esses crimes. Exato. Como é que isso funciona? Como é que as pessoas podem observar isso e se prevenir? Tá. Engenharia social é um termo técnico, né? Esse nome já é um termo técnico em que o agente malicioso ele vai conversar com você com a intenção de capturar alguma informação sua, sem que você desconfie que é uma técnica de engenharia social, tá? Então, por exemplo, ele pode saber alguma informação sua, né? E aí ele conduzir uma conversa para que você dê o restante das informações que ele precisa, como, por exemplo, é o Rafael, é o número tal, aí você vai lá e complementa com alguma outra informação. Pode ser também um phishing, né? Que hoje é muito utilizado, um e-mail de phishing dizendo alguma coisa que você de repente está passando naquele momento e você acaba caindo, clicando em algum link, né, e compartilhando alguma informação, porque acabou que naquele momento ali você estava naquela situação e um e-mail chegou exatamente com aquele tema, né? Então é muito importante ficar atento a esse tipo de ação. Então a engenharia social nada mais é que uma metodologia para capturar informações suas e tentar fazer com que você disponibilize mais informações para que ele tenha acesso a contas e etc. Ou login de alguma instituição financeira e etc. Bacana. Você comentou agora do phishing, né? É muito comum a gente ouvir esses golpes, né? Perceber esses golpes muito perto de datas sazonais, né? Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Explica um pouquinho melhor o que é o phishing, como é que isso funciona e como as pessoas podem se prevenir para não cair nesses golpes. Certo. Bom, eles são utilizados com maior frequência, né, nessas datas, porque são as datas onde o consumo aumenta, né? E aí hoje a gente tem um consumo pela internet muito elevado, né? E o senso de você fechar alguma coisa na internet é muito, digamos assim, urgente, né? Então a gente tem aí diversos players de venda, de varejo, que você já tem até one click, né, para você fechar rapidamente. Então, eles utilizam também esse senso de urgência. Então, o phishing ele vem acompanhado de uma promoção, por exemplo, tá? Uma promoção mirabolante, oferecendo um produto, né? E aí você olha aquilo ali e, dependendo da sua urgência, né? Você vai navegando no que ele escreveu, né? E você acaba clicando em algum lugar e colocando a sua informação de cartão de crédito, como por exemplo. Como é que a gente identifica que pode ser um phishing, tá? Primeira coisa é a gente olhar o remetente, tá? Do e-mail, para entender se ali minimamente está falando que é o domínio da empresa. Um outro ponto é ler direitinho o formato do e-mail. O phishing tem sempre alguns erros de português, tá? Normalmente tem alguns erros de português. E as imagens podem vir um pouco distorcidas, não são tão nítidas assim. Normalmente é construído dessa forma, tá? Mas um ponto que é bem interessante de checar é o seguinte: beleza, você recebeu uma promoção por e-mail, vai lá no site da empresa que está fazendo a divulgação, vê se realmente está tendo aquela campanha, vê se está tendo algum tipo de promoção daquele produto, né? Porque geralmente eles oferecem um produto que está menos de 50%, de desconto, mais de 50% de desconto, né, do valor original, né? Então, é desconfiante, entendeu? Parece uma oportunidade imperdível, né? Exatamente. E aí, na hora que a nossa mente entendeu que aquilo dali é algo imperdível, a gente já pensa, opa, isso é urgente e eu preciso correr para tomar decisão. Exatamente. Às vezes, oferece até produtos que você não paga pelo produto e somente frete. Uhum. E aí, o frete é o que eles estão querendo, né? Bacana. E aí, Bárbara, complementando um pouco do que o Fábio acabou de falar pra gente, quais são as dicas que você dá para identificar esses golpes financeiros, para evitar cair nesses golpes financeiros, né?
Eu acho que a gente, né, nós temos trazido cada vez mais formatos diferentes para falar sobre informações do plano, sobre avalia, resultados e informação, inclusive, de educação financeira e previdenciária. Eu acho que tem um cuidado de sempre checar o seguinte: nosso principal canal oficial é o nosso site. Então, ainda que haja envio de SMS, mensagem no WhatsApp, esse participante familiar, ele pode ficar muito mais tranquilo se ele consultar o site e falar, poxa, está falando aqui de uma campanha, e essa informação também está lá no site. É uma informação sobre algum pagamento de superávit, essa informação também vai estar lá no site. Então, checar isso, acho que é uma coisa bem interessante. As ações vão ser complementares. E aí, uma dica de ouro, especialmente em relação ao WhatsApp, que tem, né, sido o nosso principal recurso hoje em dia para se manter atualizado de muitas pessoas, é salvar o próprio contato da Valia. Então, hoje, a Lia, que é a nossa assistente virtual, a gente usa desse número de contato para poder... E aí, essa informação vai estar aqui, em algum texto, legenda do vídeo que vocês estão assistindo. E o ideal é que todo mundo salve, porque aí fica mais familiar, você já vai identificar a mensagem vindo daquele contato. E aí, esse é um contato verificado. Então, isso é bem importante. Que é mais uma camada de segurança também do WhatsApp, que está cada vez mais usual, né? No dia de hoje, a gente praticamente vive através do WhatsApp, né? De relacionamento. E acaba que as pessoas elas não vão precisar fornecer informação de login, senha, num formato de troca como esse. Então, você clicou num link, por exemplo, do SMS, você viu que era uma campanha válida e tudo. Através do link é que você vai fazer o login no nosso portal do participante, ou vai fazer o seu login no aplicativo. Então, acho que isso também é um ponto de segurança. Caso seja uma campanha de aporte, né, ou de portabilidade, qualquer campanha de fomento, né, que a gente chama, né, para o participante cada vez mais contribuir com o seu plano de previdência. Aumentar a sua reserva. Exatamente, seu investimento para o futuro. A gente nunca vai pedir essa transação por WhatsApp. Isso. Né? Então, isso é bacana também informar. Sempre você vai ser indicado a fazer o login no portal, que é o ambiente seguro, para que por lá você sim possa fazer essa transação que é automatizada, né? Ou gerar um boleto, ou fazer o Pix. E aí tudo vai acontecer dentro daquele ambiente 100% seguro, né? Exato. Só complementando ali o que a Bárbara falou, né? Do verificado, né? O contato verificado nada mais é que o que tem o selinho azul, né? Então, vai estar lá o nome da Valia e o selinho do lado azul. Então, é um contato verificado. Mas recomendamos que, sim, grave o número para que fique na sua agenda e você não tenha perigo de ter outros números se passando pela Valia e só colocando ali o nome e a pessoa acabar sendo enganada, né? E o que é importante, né, é dizer que a gente tem esse cuidado hoje, tanto é que as mensagens que são enviadas de campanhas ou ações pelo WhatsApp, elas seguem o mesmo número da Lia por conta disso, que também é mais uma camada de segurança. E para os nossos assistidos e nossos participantes terem essa tranquilidade de verem que é um canal oficial, que é um canal verificado, né, que é um canal seguro. E salvar também, né, o pessoal ajuda para quando vocês tiverem, né, os participantes tiverem uma demanda, já facilita ali, não precisa ficar buscando em lugar nenhum, tem uma demanda, já fala ali direto com a Lia. Exatamente. Legal. E Fábio, que cuidados que a gente deve ter quando recebe um link no WhatsApp, ou no SMS, ou por e-mail? O que a gente deve observar nesse momento? É mais ou menos como eu falei sobre o phishing, né? Quando a gente recebe algum tipo de link, né, tem que observar a origem da mensagem, né? Para saber se é um remetente confiável, se é um número confiável que está te mandando a mensagem, antes de você clicar, porque quando você clica você pode estar executando uma ação maliciosa, que é o que os agentes querem, né? Então, é sempre checar o remetente, né? Ver se você conhece o remetente, verificar o conteúdo da mensagem, né? Se está fazendo sentido aquele link ali que tá dentro da mensagem. Se for, por exemplo, alguma campanha se passando pela Valia, por exemplo, verificar no site da Valia, né? Se existe essa campanha mesmo. E em caso de dúvidas, liga para o atendimento também para se informar. O atendimento vai estar pronto ali para tirar a dúvida. Mas é importante fazer essas verificações antes de você clicar em qualquer tipo de link, tá? Mas beleza, viu que ela é o remetente da Valia, o e-mail tá correto, tá fazendo sentido, sem problemas nenhum, pode clicar no link. Bacana. Bárbara, a gente aqui na Valia, a gente tem o hábito, né, de se comunicar por diversos canais, né? Vocês já comentaram do WhatsApp, do SMS, do e-mail, do portal, da própria Lia, do site. Como observar e ter tranquilidade que a gente está recebendo uma informação oficial da Valia? A gente
pode, né, tá sendo alvo ali de algum tipo de envio que use da familiaridade com as nossas comunicações e tudo. Então, o que é que eu preciso criar o hábito? E esse hábito de segurança, acho que é uma coisa que a gente já ouviu várias vezes, né, como colaborador da Valia, e é algo que a gente precisa ensinar para os nossos filhos e familiares. Crie o hábito de pausar. Aquilo faz sentido? É uma informação, né, que conversa com o tom que a Valia costuma dar. Então, você está sendo pressionado para tomar alguma decisão, você está sendo levado ali a olhar alguma coisa, uma informação que geralmente não é a que a gente veicula. Então, isso por si só já pode ser um ponto de alerta. E aí, o Fábio já comentou e eu reforço, né? Erros de português, imagens com baixa qualidade, informações que não costumam ser as que a gente veicula. Então, esse ponto de atenção, porque verificar o remetente, às vezes, de fato, pode ser, não necessariamente é um @valia, mas a maneira como eu uso aquele texto, a familiaridade com a imagem que eu costumo receber, o tom de voz, né? A gente fala de uma determinada forma, as marcas certinhas e reforço. Se a informação está chegando por você por meio de um e-mail, de um SMS, ela também vai estar lá no site. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse assunto está sendo tratado no site da Valia, está nos demais canais. E aí a gente sempre faz o convite, né, para as pessoas acompanharem a gente nas redes sociais, porque esse acaba sendo um formato hoje mais usual, né, onde as pessoas mais passam tempo ali navegando. Se você está na rede social, dá uma olhadinha. Olha, deixa eu ver se a Valia está veiculando alguma informação sobre isso. Então, essa é uma forma de fugir, de repente, de um retrato que parece real, para a gente checar se aquela informação é verdadeira. E o que é bacana é que a gente está falando da Valia, mas isso se adapta para qualquer empresa que a gente tem relacionamento no nosso dia a dia, né? Um ValiaCast que a gente está prestando um serviço para os nossos participantes de uma forma geral, né? Claro que por a gente estar aqui na Valia, a gente quer também garantir a segurança sobre as nossas comunicações, mas essas dicas são preciosas, né, para todas as empresas, né? Seja a sua empresa de telefonia, seu streaming ou uma empresa de varejo, né, como o Fábio colocou. E não é só a gente, né? Estamos nós, os nossos familiares mais jovens, mais velhos, está todo mundo hoje, de maneira geral, né, em alguma rede, consumindo, navegando por e-commerce. Como que a gente vai trazendo esses hábitos que a gente agora está tendo oportunidade de falar aqui para pessoas que talvez ainda não tenham escutado? Então, esses esclarecimentos que a gente falou acaba sendo uma oportunidade. Um dos pontos para a gente ter uma camada de segurança maior, né, no nosso dia a dia é ter senhas mais fortes e seguras, né, Fábio? Sim. Queria que você desse algumas dicas sobre como criar essas senhas, né? Como que é bom a gente ter uma composição de senha segura e forte e mais ou menos com que periodicidade ou com que frequência que a gente deve mudar essas senhas. Certo. Bom, senha é uma coisa que acaba sendo um assunto um pouco polêmico, né? Porque geralmente as pessoas gostam de colocar números fáceis, sequências 1, 2, 3, 4, 5, ou o nome do cachorro 1, 2, 3, ou 2025, 2024 e etc. E essas são as senhas que são mais capturadas, porque elas são de fácil poder de quebra da senha, né, que a gente diz. Então, a minha recomendação para você criar uma senha forte pense sempre numa frase sua, né? E você procure trocar alguns elementos, né? Como, por exemplo, se eu substituir o A por um arroba, um I por um número 1, né? E você vai fazendo uma composição e você cria uma frase, né? Uma frase que faça sentido para você. Uma vez que se você coloca uma frase ali de pelo menos ali uns 10 caracteres, mais ou menos, né? Já fica muito difícil de ser quebrada e de ser descoberta, né? Você fazendo isso, você pode tranquilamente ter essa senha por 6 meses. De 6 em 6 meses você fazer uma troca de senha. Tá? Então, o que eu sempre recomendo para algumas palestras, algumas pessoas que eu sempre falo, pensa numa frase, né? Bota lá letras, números e caracteres especiais no meio dessa composição e que você não vai ter problema. Só não pode esquecer. E hoje em dia muitos sites já colocam, né? Sugere que você tenha uma senha forte e já te dão a composição, né? De pelo menos 8 caracteres, exatamente, né? Você tá trazendo 10, né? Geralmente eles botam 8 a 12, alguma coisa exatamente, parecida. Caractere, letra, caractere especial, letra, número, né? Essas combinações que são importantes. E agora, como que a gente deve trabalhar também as variações de senhas para os diferentes portais ou e-mails ou acessos que a gente tenha? É sempre bom você ter pelo menos ali 3 senhas que você utiliza, né? Você não precisa ficar também criando para cada...
para cada portal uma senha diferente, porque você não vai conseguir lembrar de tudo, né? Então, você procura ali ter sempre pelo menos umas 3 senhas para você ficar ali fazendo um rodízio, né? Uma boa prática também é você utilizar um mecanismo de cofre de senhas que hoje os celulares e computadores oferecem, né? Então, ele fica salvo ali, na medida que você vai acessando, ele completa para você e tal, e aí a senha fica armazenada, com uma proteção extra e tudo. Então, assim, eu acho que assim ficaria de bom tom e não ficaria muito pesado, né? Porque a ideia não é trazer segurança de um tom pesado, é assim trazer um acesso melhor, né? Mas sem complicar muito a vida de todo mundo. E o que é bacana é que alguns sites, aplicativos, hoje em dia também tem, né, a questão do acesso via biometria digital ou facial, né? Isso Sim. contribui muito com a segurança, certo? Exato. E não só a biometria facial, mas também o uso do multifator de autenticação, né? Hoje a gente tem ali o token, né, via SMS ou o aplicativo que gera um número e você coloca esse número lá. Então é sempre bom ativar tanto no WhatsApp, rede social, e aí a gente está falando um pouco mais do cotidiano, né, do dia a dia das pessoas. Então é sempre bom a gente ativar essas funções, né, para a gente prover mais proteções para a gente. Uma vez que isso esteja ativado, é muito difícil de alguém roubar o seu perfil, de fazer qualquer tipo de ação maliciosa, porque aonde vai chegar o código é no seu dispositivo e não no dispositivo do agente malicioso. Bacana. Fábio, você comentou com a gente no início, né, sobre a pandemia, e a pandemia acelerou muito a digitalização das pessoas, né? Muitas pessoas que não tinham acesso ou não tinham hábitos, né, digitais, elas passaram a ter para poder continuar a viver, a usar o seu dia a dia fazendo compras, seja de mercado, até de varejo, ou até se conectar com pessoas, né? Então, muitas pessoas mais velhas passaram a usar o WhatsApp, Zoom, né, como ferramentas para conversar com seus parentes. Redes sociais, né? Exatamente, né? Para você ter continuar com seu vínculo social praticamente. Hoje em dia, isso é muito forte, né? A gente percebe que a digitalização no mundo avançou exponencialmente. Eu queria que você trouxesse dicas práticas de dia a dia, né? Se você pudesse elencar 4, 5 dicas para quem está nos assistindo de como buscar mecanismos para manter a sua segurança digital. Tá. Bom, algumas dicas a gente já comentou aqui, né? Utilizar senhas com padrões melhores, né, fortes, né, então de 8 a 12 caracteres, aí mesclando maiúscula, minúscula e caracteres especiais. Utilização do multifator de autenticação, né, do MFA, que é chamado, né, autenticação de 2 fatores. Manter os seus dispositivos sempre atualizados. Isso aí, quando a gente atualiza o dispositivo, pode ter ali no meio uma atualização de segurança que corrige alguma falha do dispositivo, então seja ele um computador, um celular, né? Então os celulares têm sempre, olha, atualização aqui. Então procura dar uma olhadinha lá nas configurações, ver se tem atualizações para ser feitas. O uso de biometria facial, né? Sempre que possível, né? Se você tiver em dispositivos. Não compartilhar informações com e-mails, né, que vocês não conhecem, né, sejam desconhecidos, e desativar alguns aplicativos, tá, dos celulares, por exemplo, quando estiverem em algum local público que possa oferecer algum tipo de risco, né? Então é sempre bom desativar investimentos, por exemplo. Você não vai fazer um investimento num dia que você saiu à noite, né? E você pode ter o seu celular furtado e você ter um problema com isso, né? E desativar também ou limitar, né, o gasto dos cartões de aproximação. Eu acho que isso também é importante. Bacana, Bárbara. Eu acho que é legal você reforçar para o nosso público também a questão comportamental, né? De dar um passo atrás, né? De pensar. Eu acho que quando acontecem essas situações, muitas das vezes a gente é tomado pela emoção e quer resolver na hora, quer terminar aquela situação na hora, né? Seja fazer um Pix, né? Ou pagar um boleto que alguém nos manda. Mas como que você entende que o nosso comportamento pode ser nosso aliado na nossa segurança? Eu acho que casar com a ideia que existe engenharia social, né? A gente precisa lembrar disso. Então, não é porque você está sendo o único alvo, não é porque aquela é uma oportunidade que está aparecendo só para você. Então, isso existe, é estruturado, existe uma ciência ali por trás para te fazer cair em golpes. Então, isso é algo que é um fato.
Se a gente lembrar que as nossas emoções acabam influenciando essas nossas decisões, isso daí é um ponto, como eu falei, né? Criar o hábito de fazer esse stop, né? Vamos parar, ser um passo onde, se eu estou tomando uma decisão que envolve, né, compartilhar uma informação que é sensível, né, como meus dados, precisar entrar em algum ambiente, né, logado, se eu vou fazer um pagamento, o Fábio falou, a gente não sai à noite e durante lá um jantar ou uma festa eu vou parar para fazer um investimento, não é comum. Exato. Então, o ideal é que a gente realmente se cerque de hábitos que vão nos proteger de tomar essas decisões de maneira muito emocional, porque os vieses existem e eles estão nos influenciando. Então, se eu estou diante de uma situação que me exige urgência, talvez o meu lado racional vai baixar a guarda e eu vou correr para resolver um problema, para, enfim, né, responder a uma demanda. Se eu estou sendo levada a acreditar que existe uma autoridade que está falando ali comigo, é um especialista em investimento, é uma instituição como a Avalia, ou enfim, outra que você confie, aquilo também pode fazer você achar que tudo bem, né? Você está confiando em alguém que é especialista. Então, esses pontos, se a gente tem clareza de que a gente é alvo disso, então meu semáforo de decisões, ele está aqui comigo e eu ligo um sinal amarelo para pensar, deixa eu respirar um pouco, ver se isso faz sentido, porque aí vai ser muito mais difícil eu cair de primeira num golpe como esse. Um passinho para trás, né? Um passinho para Uma trás. pausinha. Conta até 5. Conta até 5 para dor de cabeça não ser grande, né? Exatamente. Daqui a pouco. Eu estou fazendo alguma coisa que precisa ser resolvida necessariamente em 5 minutos, então investe esses 5 minutos para se proteger. Um caso que é interessante, né? Que eu até recebi essa dica da instituição bancária que eu tenho conta, se você tem um smartphone, às vezes na gaveta, sobrando, né? Às vezes a gente troca de smartphone e com ele totalmente funcional, né? Só para ter um mais moderno, enfim. E ele está em casa na gaveta, use esse smartphone para fazer suas transações bancárias, né? Para você não ter necessariamente o aplicativo na rua, né? Esse tipo de coisa. Então, isso também pode ser uma dica de segurança. Como você falou dos investimentos, né? Eu particularmente adotei isso, então é ótimo, né? Então, eu faço todas as minhas transações financeiras em casa. Sim. Com o smartphone que fica na minha casa, então não tem o risco, né? De se eu for furtado ou roubado no meu celular atual, da pessoa ter acesso ao meu smartphone e querendo, mas não entra na conta, mas você vê ali seus dados bancários, né? Vê qual é a conta que você tem banco. Então, você fica... É um dado seu que está por aí, né? A tecnologia não é o problema, né? Vamos voltar. A gente está falando de pessoas e pessoas que, às vezes, estão num dia ruim ou mais fragilizadas por alguma abordagem, né? Poxa, eu sou mãe de 2 crianças. Se eu for acionada sobre algo onde meus filhos podem estar em risco, isso naturalmente vai me fazer querer tomar uma decisão mais rápida. Então, se a gente já sabe disso, então a gente realmente faz, né, com que as dicas que estejam aqui virem uma prática no nosso dia a dia. E é curioso, né? Dificilmente um familiar seu, você vai trocar um número de celular sem avisar para um familiar muito próximo seu, como os pais, né? Poxa, eu vou trocar de celular e meus pais não vão saber que eu vou trocar de número, né? Então, são práticas que realmente, quando você pensa racionalmente, você fala assim, não faz muito sentido, talvez eu vá avisar antes, né? Ou talvez eu vá ligar para a pessoa ouvir, para a pessoa ter a certeza que sou eu. Então, é aquela coisa, né? Dá um passo para trás, não vamos tentar evitar a dor de cabeça, né? Exatamente. Mas, Fábio, a dor de cabeça veio, caí num golpe. O que eu devo fazer? Bom, dependendo do tipo de golpe que você caiu, tá? Tem algumas coisas que você pode fazer. Como, por exemplo, o Pix já tem métodos de segurança que você pode imediatamente ligar para o banco para que acione o método de segurança do Pix, né? Então, ele consiste em bloquear as transações, mas tem que ser muito rápido, porque normalmente as transações acontecem da seguinte forma: você faz um Pix e a pessoa recebeu, já mandou para outro e vai pum, até perder o rastreamento, tá? E chega uma hora que não tem como você reaver. Então, tem o seguro, né, em relacionado a transações de Pix, que todas as instituições financeiras elas oferecem. E aí, assim, se é uma pessoa que não tem tanta destreza com tecnologia, vale a pena pagar o seguro, tá? Se é uma pessoa que, não, beleza, eu me garanto e tal, fica só atento a isso. Boletos. Boletos podem ser, se você pagar um tipo de boleto, você tem ali algumas horas depois de pagar o boleto para você poder cancelar esse pedido, né? Então, o Banco Central também consegue fazer esse tipo de ação. Bom, e aí, no caso de
compartilhei uma senha, compartilhei algum dado, é ficar de olho para saber se está sendo acessado em alguma forma, trocar imediatamente as senhas. Se você tiver, por exemplo, seu celular subtraído, troca as senhas de tudo, né, imediatamente. E eu acho que, por hora, eu acho que golpes sempre estão aí para pegar, né, as pessoas desprevenidas, né, e cada dia mais eles estão mais articulados, né, digamos assim. Né? Então, acho que, seguindo essas dicas, eu acho que consegue minimizar bastante. De novo, né? Avisa seus familiares também mais próximos, né? Principalmente seus familiares, às vezes, mais velhos, porque a gente vê muito golpe com as pessoas que têm mais de 50, mais de 60, né? Então, evite essa dor de cabeça também para eles, né? Se você caiu, Exato. tenta avisar, tenta falar, olha, tive um problema aqui, não sou eu, né? Se acontecer alguma coisa, não vou ser eu pedindo dinheiro para você, mas, Bárbara... Eu vejo que é até mais comum, né? E aí eu acho que é uma fala inclusiva, porque quando o Fábio fala assim, tem pessoas que têm mais destreza, mas não é necessariamente isolado ou ele está seguro de cair em algum golpe. E eu acho que até é importante a gente falar sobre isso, né? Eu tenho familiares com nível de instrução, escolaridade, pessoas que estão habituadas a fazerem uso do celular para pagamentos e, no entanto, já caíram nessas situações, né? De pagar um boleto e, na verdade, o código está errado. E aí, quando tenta pagar, e essa observação, né? Eu estou pagando para a entidade realmente que eu preciso fazer aquele pagamento. São coisas sutis. E realmente de acolher, porque eu acho que as pessoas têm um certo... uma vergonha, né? De assumir sobre isso. E a gente está falando de golpes que, às vezes, comprometem reserva de uma vida inteira, né? Sim. Situações onde as pessoas realmente fazem uso ali. Então, acho que tomar esse cuidado, esse assunto aqui, ele não é um assunto só para pessoas que têm mais de 60, só para pessoas que talvez tenham um hábito frequente de fazer uso. É para todo mundo. É para todo mundo. E aí, quando a gente faz isso, a gente... Primeiro, né? O Fábio não chegou a falar, mas assim, dependendo da situação, você tem que, de fato, abrir boletim de ocorrência, né? Fazer registro. Exatamente. Em qualquer situação, é recomendado que abra um boletim de ocorrência, né, justamente para ter um meio oficial de registro, né? E de se resguardar, né? Por qualquer Talvez coisa você tenha que fazer reclamações judiciais sobre aquilo dali, né? E aí, como é que você faz sem ter um registro? Então, não é só uma questão de estatística, sabe? Eu acho que é um acolhimento, isso acontece com todas as famílias. E é importante que quanto mais letrado, mais informado a gente tiver, mais protegido a gente acaba conseguindo ser, né? Exatamente. E como a gente falou no início, né? É um golpe a cada 2 minutos. Né? Então, assim, é demais, né? Tem bastante coisa acontecendo. Então, as pessoas estão cada vez mais, essas pessoas maliciosas, né? Estão cada vez mais se avançando, se especializando em técnicas mais modernas, em formas de convencimento maiores, justamente para as pessoas caírem, né? Então, não fique com vergonha, né? É chato, é uma situação ruim, Sim. Ninguém quer passar por isso, mas, com certeza, é preciso conversar até para evitar, né? Buscar conselho, buscar dicas, para evitar que coisas iguais aconteçam de novo, até com pessoas próximas a você, né? Exatamente. Pessoal, estamos chegando no fim. Queria que vocês deixassem as mensagens finais para o nosso público, antes da gente se despedir. Bom, quero agradecer, parabenizar pelo tema, eu acho que é necessário. Nós temos, né, não só as nossas redes sociais, mas hoje uma plataforma de educação financeira e previdenciária disponível, não só para você que já é participante do plano, mas ela é aberta, então você pode convidar familiares para acessar lá também. E é uma forma da gente ir se instruindo mais, né? Quando a gente falou aqui, um dos principais golpes são os golpes financeiros, que prometem ganhos exorbitantes. Isso existe de verdade? O que está por trás disso? Então, entender um pouco mais sobre como a gente toma as nossas decisões acabam nos ajudando a tomar decisões melhores em todos os sentidos, né? Não só financeiro. Verdade. Bom, queria agradecer também a participação. Eu acho que falar desse tema sempre é bem importante, né? E ajudar as pessoas, né? Eu acho que quanto mais informação a gente divulga, né, para as pessoas se protegerem cada vez mais, né, melhor a gente fica, né? Porque o lado de lá está sempre buscando meios para poder tirar vantagens contra a gente, né? Seja um golpe financeiro ou um acesso em alguma plataforma, um roubo de WhatsApp, enfim, que no final vai dar lá vai vender alguma coisa, enfim, vai chegar no financeiro. Mas queria agradecer e dizer que é muito legal participar e compartilhar esse tipo de informação.
Bacana, Obrigado. gente, eu agradeço a participação de vocês. E para o nosso público, peço que vocês ativem o sininho aqui no YouTube, né? Compartilhem os nossos conteúdos nas redes sociais. Vamos fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas para evitar dor de cabeça, né? Para evitar qualquer problema no futuro. E conte com a gente sempre. Muito obrigado e até a próxima.